vem na sua mente quando falamos de desenvolvimento humano? Para este Instituto de Neurolinguística com certificação internacional e abrangência em todo o Brasil, significa desenvolver pessoas para serem melhores por meio da aprendizagem comportamental e emocional consciente. Aqui no INER, nós desenvolvemos agentes de mudança, desenvolvemos especialistas que podem multiplicar a inteligência emocional para que elas possam, a partir de então, desenvolver nas suas áreas profissionais e pessoais. A ideia central é fazer com que você perceba que quando você desenvolve, além da sua área, da sua capacidade cognitiva, lógica, racional, a sua área emocional, você consegue ter melhores ganhos de forma sistêmica e integrada. Em todas as suas áreas, sejam elas nas áreas pessoais, profissionais, relacionamentos e até mesmo na qualidade de vida. São mais de 10 anos trabalhando com desenvolvimento humano, com quase 120 turmas que transformaram mais de 10 mil pessoas em agentes de mudança. Dentro desses 10 mil pessoas formadas, nós temos alunos que se formaram e se especializaram em programação neurolinguística, que é o nosso carro-chefe aqui dentro do INER. Nós temos também em coaching, em inteligência emocional, especialistas que atuam dentro das empresas, mediando e desenvolvendo pessoas, hipnose, específicas para terapeutas, para psicólogos, profissionais da área de saúde, pessoas que desenvolvem aprendizado, a gente chama, é um curso que a gente tem específico para você se tornar um aprendiz mais completo, um aprendiz curioso, um aprendiz inteligente, palestras de sensibilização da importância que você tem de ter uma missão, um propósito, um motivo, um bom motivo. Treinamentos de trainers específicos. Aqui no INER nós temos uma preocupação de desenvolver multiplicadores com excelência na metodologia. Então nós desenvolvemos trainers, atuamos dentro das organizações também, desenvolvendo gestores e líderes para que eles possam ter mais empatia, humanizar as empresas. Pessoas como a Fabiana, que é representante bancária e por meio dos cursos promovidos pelo Instituto, se tornou uma agente de transformação no mercado empresarial. Consegui impactar a vida dos meus funcionários. Hoje eu não tenho mais somente uma equipe de venda voltada para um benefício financeiro, eu tenho uma equipe de venda onde realmente eles carregam valores agregados ao produto que eles oferecem, eles conseguem ter a mensurar o que eles trazem para o cliente, não só na vida do cliente, como também na vida deles. Técnicas que melhoram a comunicação, que promovem amadurecimento e transformação interna e que podem ser aprendidas por qualquer pessoa, independente da faixa etária, classe social ou profissão. Todas as pessoas podem participar. Pela primeira vez nós estamos tendo a oportunidade de democratizar esse tipo de técnicas e estratégias. Uma forma exclusiva e totalmente prática de capacitar pessoas que também se estende aos colaboradores do Instituto. Elas fazem as formações no Instituto, desde a básica até as master e avançada, para que ela possa, sim, oferecer uma solução para o cliente, para a pessoa que busca um desenvolvimento pessoal, profissional. Atualmente, os cursos do Instituto são ministrados em várias cidades do país. Mas, em breve, o modelo deve ser oferecido por meio de franquias. O plano para o futuro é franquear o INER em outras unidades do Brasil, oficializar essa metodologia como uma metodologia que pode ser aplicada dentro de outros cenários, não só na área de desenvolvimento humano. Eu descobri no curso de hipnose clínica do Instituto INER, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença, onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Uma metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados.
O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar. Eu segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado. Não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz. Você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender. A formação em PNL, ela começou com o objetivo de permitir que as pessoas aqui, elas pudessem ser escutadas sem julgamento. Elas pudessem trazer as suas dores, os seus sofrimentos e aprender como lidar com eles de uma forma natural. Mostrar para as pessoas que elas são capazes de aprimorar as suas capacidades internas e aplicar isso nas mais diversas áreas. A ideia, portanto, é fazer com que esse treinamento fosse o mais prático possível, que elas pudessem experimentar um conjunto muito grande de estratégias lógicas e emoções. Nós conseguimos aprender técnicas, ferramentas e estratégias que nos permitem eliminar aqueles impeditivos do passado, aqueles eventos negativos que muitas vezes impedem que a gente possa seguir em frente e nos fortalecer com aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa capacidade de gerenciar nossas emoções e sequenciar de forma estratégica a nossa vida com comportamentos funcionais que permitam que você possa ir muito mais além do que você vai hoje. A programação neurolinguística é capaz de fazer você ter a vida que você deseja. Eu juro que a partir de agora eu vou ter a vida extraordinária que desejo! Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos ao segundo dia da Semana da Psicanálise. Eu e Elias Silva do Instituto Silva, do Instituto Self, estamos aqui hoje para te entregar um conteúdo. Olha, hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Seja bem-vindo, Elias. Obrigado, Eduardo. Seja bem-vindo. Você também seja bem-vindo nesse segundo dia. Ontem foi uma aula maravilhosa, falando sobre hipnose, o que pode e o que não pode. Foi um debate bacana. E hoje nós vamos falar de uma coisa, entregar um conteúdo falando da atualidade, que é muito atual. Falar de ansiedade. Mas olhar, qual que é o olhar da psicanálise, né? Qual que é o olhar de Freud sobre a ansiedade? E vai ser muito legal esse bate-papo. Eu vou ficar aqui no chat, tá? Então vocês podem colocar perguntas no chat. Você pode concordar com a Elias, mas você pode discordar também, hein? Você pode dar sua opinião e também responder aos questionamentos que ele vem a ter durante o dia de hoje, né? E se você está chegando aqui agora nesse vídeo do YouTube e está sem saber o que está acontecendo, nós estamos na Semana da Psicanálise,
da Psicanálise 360, Instituto Self e o Instituto INER se uniram para trazer um conteúdo para você, um conteúdo mais próximo daquele conteúdo real, de verdade, né? Aquilo que às vezes falta na internet. E esses conteúdos, eles vão permitir que você possa tirar suas conclusões. De repente, você decide se tornar um psicanalista, ou você fazer análise com algum psicanalista, ou de repente você decide fazer um outro curso, mas o mais importante é você ter conteúdo que realmente seja um conteúdo de valor. É isso mesmo, Elias? Conteúdo de valor e com reflexão. Porque aqui é o nosso objetivo, né? Quando Eduardo e eu pensamos a Semana da Psicanálise, é fazer para você, primeiramente, olhar para si. Então, esse tema que nós vamos trazer hoje, Eduardo, não tem como nós estudarmos, falarmos, sem olhar para nós mesmos. Então, é um misto. É um disso misto, que você né? falou de se preparar, de se olhar. Nós estamos nesse momento pandêmico, vendo como que nós estamos aí nos situando nessa realidade. Perfeito. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito curioso, né? E que faz parte da realidade de nós brasileiros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, se nós pegarmos estatisticamente, mais de 80% dos brasileiros estão apresentando sintomas de ansiedade. E por que isso tem ocorrido com tanta frequência? Vale lembrar que o termo ansiedade, transtorno de ansiedade, é um termo muito recente, mas a gente já tinha desconfiança de que iria acontecer algo no futuro a partir do momento que a gente percebe que a ansiedade está muito ligada à nossa previsibilidade, a forma como a gente tenta prever esse futuro, né? Muitas vezes eu conto uma história bem interessante, que não é minha, né? É desse cara aqui, né? Que ele disse que tudo começa quando você está em um ambiente muito gostoso, muito tranquilo, você está recebendo tudo na boca. Está recebendo comida na boca, está recebendo, né? O pessoal está ali acariciando você. Temperatura agradável. Temperatura agradável, não tem som irritante, está tudo muito bem. Aí de uma hora para outra, Elias, sabe o que ocorre? Alguém chega, tira você pela cabeça desse lugar, dá uma tapa na sua bunda e ainda quer que você chore, né? Eu acredito que esse talvez tenha sido o primeiro trauma dos seres humanos, aquele que originou todos os outros, né? Se a gente pudesse criar uma hierarquia, talvez tenha sido o principal. E é muito curioso que a gente vai vivendo a nossa vida e até os 5, 6 anos, a gente aprende ali, a gente faz o que a gente quer, né? A gente meio que tem os nossos desejos atendidos pelos nossos provedores. O problema ocorre quando esses provedores, né, esses nossos cuidadores começam a nos impor limites. Esses limites vão de encontro aos nossos desejos. Esses desejos, muitas vezes, eles são reprimidos, eles são represados. E isso vai gerando dentro de você algo desagradável. É mais ou menos essa palavra? É uma palavra desagradável? É uma sensação desagradável, né? Essa sensação desagradável, ela tende a ser marcada, né? Ela tende a ter uma memória. E esses sintomas vão sendo ali encadeados até que chega um momento em que você começa a sentir essa situação desagradável, quando você sente medo de alguma coisa aparente, como medo de um objeto, como você está vendo às vezes um leão, alguma coisa assim, alguma coisa que é real, mas você começa a ter uma visão meio nebulosa, você começa a ter medo sobre coisas que você não sabe exatamente o que é, né? Esse medo do futuro, esse medo, essa incerteza de que você vai estar vivo ou não, isso dispara dentro de você todos os seus mecanismos de defesa. Você entra numa situação de luta ou fuga. Existem dois sistemas internos que começam a desequilibrar. E esse simpático e parasimpático fazem com que você sue a mão, acelere o coração, e quando você menos espera, essa sensação desagradável nós chamamos de ansiedade. O que ocorre quando você está assim? Afinal de contas, o que é essa sensação desagradável? Qual é as distinções entre ansiedade e angústia? Trazendo para o momento atual, medo, fobia, né? Pânico. O que é que isso se assemelha àquele período que se originava há quase um século atrás? Será que Freud já previa que a sociedade iria passar por esses sintomas? Talvez ele não prevesse que nós iríamos ter maioria da população apresentando esses sintomas. O que é que você pode fazer para aprender a lidar com eles, modular,
já que você não pode acabar com a ansiedade e principalmente, né, desenvolver capacidade de lidar com eles no seu dia a dia. É sobre isso que a Elias vai começar a debater com a gente. Vai ser uma aula profunda, vai ser uma aula anota, pega o bloquinho de anotações e anota. Não fica aqui só no chat não, hein? Anota que o conteúdo que você vai ver aqui, muitas vezes é um conteúdo que você não vê em outros vídeos na internet. Elias. Vamos lá, depois dessa mega introdução, gostei que você foi do início ao fim aí, falou do Freud, o que ele pensava com ansiedade. Então vamos começar? Vamos lá. Então vamos começar. Primeira coisa, nós somos convidados a pensar aonde nós estamos. Você que está aqui comigo, agora 2021, nós estamos até alguns memezinhos, né? Março de 2020 estava entrando no lockdown, março de 2020 ainda nós estamos aqui nesse momento. Então eu te convido a nós olharmos primeiramente onde nós estamos. Eduardo já até iniciou isso, né? Um pouquinho sobre isso. Vamos olhar alguns dados, né? Dá uma olhada nisso. Olha isso. Brasil tem maior índice de universitários com ansiedade. Olha aqui. Por que é o primeiro que eu quis trazer falando dos universitários? Porque eles têm acesso, nós presumimos, a tantos conteúdos, né? E mesmo assim, vivendo num ambiente relativamente culto, eles sofrem com isso. Olha esse dado interessante. Olha isso. Essa foi uma pesquisa muito recente, que saiu há 15 dias. Olha onde nós estamos. Brasil, entre 11 países. Olha isso. 11 países, os países que estão talvez maiores ou mais desenvolvidos, é o maior em casos de depressão e ansiedade na pandemia. Olha que coisa que, talvez aqui nesses dados, uma coisa que a gente sabe já, mas quando a gente olha esses dados, a gente corre de nos assustar, de falar assim, nossa, é isso mesmo. Serve aqui para os dois lados. Primeiramente para nós, psicanalistas, eu sei que tem muitos psicanalistas aqui nos assistindo, para nós, psicanalistas, perceber a grandiosidade da nossa missão, claro. Mas também para você falar assim, eu não estou sozinho, então eu preciso procurar ajuda. Eu não estou perdido nisso. Mais um dado. Esse dado muito curioso. Em 2020, o termo insônia teve um aumento de 130% na busca no Google. E detalhe, 4 da manhã. Então tá lá, 4 da manhã, tá até aqui, até coloquei essa imagem aqui, você viu, né? Uma pessoa tentando dormir 4 horas da manhã. E aí, por quê? Tem isso, olha que alarmante. Isso você fala, Elias, mas isso talvez não quer dizer muita coisa. Quer dizer sim muita coisa. Que se cresceu esse número 130% nessa busca, é porque a pessoa quer sair disso. Ninguém procura lá insônia, como é bom ficar com insônia, não é verdade? É porque a pessoa quer sair. E aí muitas vezes, eu vou até aproveitar esse dado e falar uma coisa interessante. Muitas vezes, esse dado aqui pode levar a que eu mesmo vou resolver, eu mesmo vou me curar. Né? Aqui tem o Google, você viu que tem a pesquisa do Google, tem o Google e eu mesmo vou me resolver. Talvez não procure um profissional, não procure alguém capacitado. Percebe aqui onde nós estamos? Vamos seguir. Olha esse outro dado. Acompanhe aí comigo. Aqui, essa pesquisa perguntou o seguinte, foi feita uma pesquisa. Qual que é a potencialidade, né, de desenvolver um transtorno mental? Aqui, olha o que eu coloquei aqui. Transtorno mental. Lógico, nós vamos falar da ansiedade. Aqui o transtorno mental é muito mais amplo. Mas essa pesquisa, ou seja, qual a potencialidade de desenvolver um transtorno mental? E aí, olha, em 2019, 1 em cada 5 pessoas tinha essa potencialidade. Claro, pode ser que desenvolvia ou não. Em 2021, 2 a cada 5 pessoas. Ah, mas aumentou só uma pessoa. No universo de 5, é muitas pessoas. Aqui vai falar, mas Elias, você vai falar aqui da ansiedade ou dos transtornos? Eu já fiz essa observação. Essa pesquisa ela é mais ampla. Né? A pesquisa é mais ampla, mas só para a ansiedade ela está aí, nesse universo também. Entende? Tá anotando? Tá gostando? Me fala aí
Se já tiver alguma pergunta, o Eduardo daqui a pouquinho, se tiver, ele já vai me passar para a gente, lógico, só os dados, mas como que vocês estão, o que vocês acham disso aí, né? Olha aqui, essa pesquisa aqui, eu queria que você anotasse ela. Não, essa pesquisa vale para anotar, para reflexão. No Brasil, vamos falar aqui, aí da sua cidade, de onde você está falando, né? Coloca aí a cidade que você está falando aí no chat. A cidade, o nosso Brasil, em março de 2020, 9% da população, ela tinha um sintoma de ansiedade patológica. Aqui o patológica vem de pathos, né? Pathos, que quer dizer doença. Acompanhe comigo. Eu nem vou tirar dessa tela para você me acompanhar. Olha isso. Em abril de 2020, então nós estávamos no início da pandemia, 9% das pessoas ansiosas. Em abril, 15% das pessoas que se diziam e que sentiam os sintomas. Em junho, olha isso. Em junho, esse número cresceu 41%, foi para 41%. É muita gente. Em dezembro, esse dezembro, quando eu estava me preparando para trazer esses dados para vocês, eu levei um susto. Aquele dado que o Eduardo falou. 80%, isso no universo, claro, né, massa, falava que sentia, né, algum traço de ansiedade. Imagina, a gente está vivendo aí 1 ano já. E aí eu trouxe até um bônus para você, olha isso. Em dezembro também, 63% diz que tinha sintomas de ansiedade. Porque ali, sintomas físicos, viu? Porque ali pode ter, daqui a pouco nós vamos ver, viu? Os sintomas físicos, nós vamos ver tudo isso. Tem alguma pergunta no chat? Já coloca alguma pergunta sobre isso. O que é essa ansiedade patológica, né? Eu vou falando, e à medida que eu não for respondendo ainda, você coloca aí, se der, eu partilho aqui na nossa aula, nesse bate-papo. Por que eu fiz questão de trazer esses dados para você? Para nós nos situarmos da importância disso, da necessidade de falar isso. Mas claro, né? Como é bom aqui, eu abri até um sorriso, existe ansiedade positiva, ansiedade gostosa. Sabe aquela ansiedade que você está fazendo um bolo de chocolate e aí você fica ansioso para saber como que vai ficar? Como que vai ficar, entendeu? Como que vai ficar, se vai ficar gostoso. Você vai receber uma visita, vai receber aquela visita, nossa, então tá chegando. Você estava ansioso para o segundo dia da nossa semana. E aí eu trouxe aqui, olha aqui que eu vou trazer, vamos ler junto isso? É um livro tão gostoso, e por acaso, se você não assistiu, assista. Se você não assistiu, tem o filme, mas aqui eu não vou falar do filme não, vou falar do livro, que é O Pequeno Príncipe. Então, se você não leu, por favor, faça questão de falar, leia. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, esse é um trecho que mostra uma ansiedade gostosa. Porque se a gente fala só da ansiedade, não mostra ansiedade positiva. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieto e agitado. Descobrirei o preço da felicidade. Aqui, que é um trecho clássico, né, do Pequeno Príncipe, mostra essa ansiedade gostosa. Tá chegando alguém que eu gosto. Tô fazendo aquela comida gostosa. Existe uma ansiedade positiva, aquela que faz você acordar de manhã com a expectativa boa. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Então existe essa ansiedade positiva. Claro, aqui só trouxe isso nesse momento porque nós trouxemos aqueles dados. Aqueles dados é sim, daquela pessoa que sofre com uma ansiedade patológica, né? Seja um transtorno, uma crise ou alguns sintomas isolados já de ansiedade. E aí, claro, não podia deixar de trazer esse livro que eu gosto muito, Pequeno Príncipe, quando você chega às 4, anuncia que vai chegar às 4 desde as 3, eu te espero. Que ansiedade boa, né? Vamos lá. Essa pergunta aqui, eu gosto muito dela, porque nós estamos falando de ansiedade, mas peraí, quando que eu vou ter que procurar o analista, né? Fazer análise? Porque quando que eu vou descobrir, Elias, se eu estou com ansiedade ou não? Essa pergunta é muito clássica. E aí fizeram essa pergunta para Freud. Claro, não desse jeito. Ele estava falando da psicanálise. Quando se deve procurar uma análise, né?
E aqui, como se, olha aqui, vocês viram que nós estamos aqui com ele atrás aqui, né? Você já está nos acompanhando desde ontem, então já sabe que ele está aqui comigo, então está nesse bate-papo. Eu e o Eduardo não estamos sozinhos, ele está aqui. E aí perguntaram para ele, e olha o que ele falou. Quando a angústia, depois eu vou explicar esse termo, tá? Vou colocar a angústia aqui, daqui a pouco eu explico. Quando a angústia está te impedindo de amar e trabalhar. Isso está no mal-estar da civilização. Ele dá o conceito, para que serve a psicanálise? Quando a pessoa precisa procurar uma análise? Quando alguma coisa em você está te impedindo de amar e trabalhar. Faz sentido para você? Então aí, por que eu quis colocar isso aqui, antes de entrar já no conteúdo? Porque talvez nós vamos, à medida que nós vamos caminhando na nossa aula, você vai chegar no momento e fala assim, mas eu tenho isso, mas parece que eu ainda estou conseguindo lidar. Não é só porque eu tenho sintomas de ansiedade que eu já vou imediatamente, né, alguns traços. Claro, você precisa se cuidar, isso claro. Isso aí é muito óbvio. Mas se algo está te impedindo de amar, amar o quê? Amar é quase que um verbo, um substantivo, um adjetivo. Amar a vida, amar as pessoas, amar a sua missão, ser amado e trabalhar. Então, Freud chamou essa atenção. Então, leve essa pergunta para a vida. Se tem aquela dor que tem te impedido de amar e trabalhar, deixa eu até falar aqui, bem aqui. Na minha experiência clínica desses dois últimos meses, pegando até vou deixar aqui até essa frase de Freud aqui, com essa resposta maravilhosa que ele deu. Tem chegado muito, você que é psicanalista está aí no chat, coloca a sua experiência também como psicanalista. Nos últimos 2 meses, já agora aqui em 2021, tem chegado muitos pacientes analisando com crise de ansiedade. Muitos. E aí o que eu percebo? Que são pessoas que já chegaram nesse limite, nessa dor, e não estão conseguindo amar, não estão conseguindo se amar, não estão conseguindo amar a sua vida em todos os sentidos. Aqui não é um amor poético, tá? Não é o amor da Disney, não, que Freud fala. É o amor existencial. E trabalhar. Tive um caso, aqui eu partilho com vocês um caso clínico, porque aqui nós estamos no ambiente acadêmico, né? Você que está aqui na Semana da Psicanálise, você está aqui porque quer estudar, quer se aprofundar. E aí, claro que nós encontramos, e eu encontrei nesse caso, alguém que não conseguia ir mais para o trabalho. Olha, tanto que faz sentido essa frase de Freud, essa resposta dele. Não estava conseguindo ir mais para o trabalho. Tinha que voltar para casa, tinha que ir para o hospital, enfim. Então, percebe? Tanto que é sério e é verdade isso. Continuamos aqui. Vamos fazer uma distinção agora. É uma distinção muito necessária. Medo. O que é? Aqui já trazemos assim alguns elementos da psicanálise, né? Medo. Nós temos o medo, temos a ansiedade e a angústia. Mas é tudo igual? Todos eles se interrelacionam, mas cada um com sua especificidade. Então aqui eu vou tentar, claro, pedagogicamente, tentando diferenciar, apesar de ser tênue a diferença, né? Medo. O medo talvez a gente poderia falar, olha aí, eu até coloquei essa figura aí, que é aquela sensação de medo mesmo, que você não quer. O medo normalmente, hein? Olha o que o Elias está falando. Normalmente, porque nós estamos falando do universo do ser humano. É aquilo que eu consigo nomear. Por exemplo, eu tenho medo, por exemplo, se eu vou passar próximo, um exemplo muito simples. Se eu estou passando próximo de uma jaula de leão, que eu vejo que tem possibilidade dele me pegar, então eu fico com esse medo de um objeto muito específico. De início, eu consigo determinar o que me causa medo. Pode ser uma característica de medo. Pode haver uma certa determinação. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo daquilo. Inclusive, depois, quando nós falarmos de ansiedade e angústia, né? Você está anotando? Porque aqui é importante. Coloca aí uma tabelinha medo. Depois nós vamos falar da ansiedade e vamos falar da angústia. O medo, então, é onde eu consigo determinar. Porque depois, na ansiedade, eu vou falar assim, nossa, eu estou sofrendo muito medo. E talvez aí seja a porta para a gente, na clínica, falar assim, mas
Vamos dar nome a esse medo. Entende a questão? Vamos dar nome a esse medo. Ah, mas eu estou sentindo, não sei medo de quê. Mas aí a gente vai, por isso que é o processo de análise. Vamos caminhando e vamos tentando descobrir, né, esse medo. Pronto. Ansiedade. Então falei desse aspecto, de um dos aspectos do medo, claro. Se você pegar aí tantas pessoas que leram Freud, pessoas que interpretaram Freud, o próprio Freud, claro, vai falar que eu só trouxe um elemento do medo. A ansiedade. Primeira coisa que nós podemos falar. A ansiedade, eu tenho medo, lembra aquilo que o Eduardo falou? Eduardo foi feliz quando disse daquela sensação, porque sensação é bacana porque talvez você não consegue determinar. Ah, você está sentindo o quê? Não sei, só sei que é ruim. Só sei que não é bom. Né? Lembra aquele filme, não sei, só sei que é assim, né? Do Auto da Compadecida. Que aí você sente aquela sensação, mas não consegue determinar o que causa. Ah, mas eu vou sentir os sintomas, vai. Mas aí, espera aí um pouquinho. Então estamos falando dessa sensação aqui. Dessa coisa que as pessoas chegam para mim na clínica. Não sei se você que é psicanalista, coloca aí no chat. Fala assim, Elias, tá muito ruim. Tá muito ruim o que? Não sei, tudo. Então a ansiedade tem essa característica. Segundo, que é uma certa indeterminação. E detalhe, olha que interessante. Ele, nessa certa indeterminação, que eu não sei o que é, eu espero que aconteça algo ou eu desejo que não aconteça. Dos dois extremos. Eu espero que aconteça muito. Nossa, precisa acontecer isso. Ou eu desejo firmemente que aconteça. Ou ao contrário. Eu desejo que não aconteça nada. Eu desejo que não aconteça. Entende? Aqui tem essa questão de desejar. Olha, eu espero muito que aconteça algo. Se não acontecer, eu vou sofrer muito. Ou eu não quero que aconteça. É sempre os dois extremos. Tem isso. E como eu já falei, vocês viram aí, né? Espera ou deseja que aconteça, ou espera e deseja que não aconteça. E percebe que todos esses 4 elementos têm relação com o medo. Percebe? Por isso que eu falei que seria um progresso. Seja que eu não consigo determinar o que causa, existe uma certa indeterminação, eu quero que aconteça ou não quero que aconteça. E esses elementos aqui têm muito a ver com medo. Vamos seguir? Agora eu coloquei aqui até como tema, né, uma pergunta interessante e necessária. Interessante, essa pergunta eu trouxe já tive a oportunidade de conversar com ele, um grande psicanalista do Brasil, contemporâneo, de Minas, que ele coloca, eu já vou colocar a pergunta aqui, ó. Olha essa pergunta, que esse é um psicanalista, Alexandre Simões, que eu tive a oportunidade de conhecer. Olha a pergunta dele, vamos ler a pergunta, eu vou ler com você, depois a gente fala sobre ela. Ele levanta, falando dessa questão da ansiedade, do medo, ele fala o seguinte: será que a ansiedade não seria algo que serviria para dar um sinal que há algo mais profundo, que há um desejo que não fora satisfeito? Olha, interessante. Você viu que eu coloquei aí uma palavrinha em caixa alta. E não foi um erro não foi porque eu esqueci. Eu quis colocar desejo em caixa alta. Não. Porque aqui ele relaciona. Vamos começar aqui um conteúdo bacana, hein? Agora vamos começar a parte. Vamos aprofundar. Você, psicanalista que está aí, você gosta de Lacan? Lacan foi um grande psicanalista. Eu sei que o Eduardo gosta muito, né? O Eduardo já falou nas lives dele, já falou um pouquinho de Lacan, ele gosta muito. Vamos falar sobre ele. E aí a pergunta que esse psicanalista, o Dr. Alexandre Simões, faz é muito interessante. Ele coloca a ansiedade como esse sinal. Sinal de que, Elias? Sinal que há algo mais profundo, que há um desejo que não fora satisfeito. Aí a gente já tá... Eu coloquei essa pergunta porque aqui já abre um outro universo, que é o universo da angústia.
Por quê? Pode gerar muita confusão quando a gente fala da ansiedade, aí gera angústia, principalmente no nosso universo psicanalítico. Porque aí a gente vai entrar, eu fiz questão até de colocar essa obra de arte aí, né, que chama A Angústia, porque a angústia ela foi falada, vou até aproveitar enquanto vocês estão olhando aí para essa imagem, que na verdade é uma imagem linda, né? É uma obra de arte, ela é fantástica. A angústia, ela foi falada por filósofos, Schopenhauer, Sartre, poetas, né? Tantos poetas que gastaram páginas para falar da angústia, né? Fernando Pessoa, Camus, Olavo Bilac, que nem fala muito, falava da angústia também. E aí o que acontece? Porque então falei, a angústia ela tem esse universo filosófico. Mas aqui na psicanálise nós podemos falar da neurose. Como assim neurose de angústia? Por quê? Nós podemos falar neurose de abandono. Ah, Elias, o que é neurose? Aí a neurose, Freud fala que todos nós somos neuróticos, viu? Freud fala que todos nós somos neuróticos. A neurose é uma maneira da pessoa conseguir viver a partir de algum trauma, a partir de algo muito forte que aconteceu, né? E aí, essa neurose de angústia, especificamente, ele vai partir de quê? Primeira coisa, conceito de angústia. Ele vem do latim angor. Angor, a angustura, estreitamento, apertamento. Aqui é um conceito da angústia. Tá falando, nossa, Elias, eu me sinto apertamento aqui toda hora no meu peito, aqui o negócio vem daí mesmo, essa angústia, né? Aqui eu coloquei aqui esse slide que vai falar um pouco da neurose de angústia dentro do processo da psicanálise. Por que eu tô falando da neurose de angústia? Elias, você não ia falar da ansiedade? Inclusive, vou até aproveitar aqui esse slide do Zimmermann. Vou pôr para vocês lerem aí enquanto eu faço essa observação, ó. Existem algumas traduções das obras de Freud, que vocês sabem, as obras de Freud foram lidas, foram traduzidas, né, por muitas pessoas. E aí alguns colocam a palavra ansiedade. Coloca a palavra ansiedade para substituir angústia. Isso é uma questão de tradução. Mas se nós pegarmos lá, né, a angústia no termo alemão, talvez não caberia bem essa tradução. E aí você vai encontrar psicanalistas que defendem, não, cabem sim, cabe essa tradução, outros não. Então, a neurose de angústia consiste nesse transtorno que se manifesta por meio dessa angústia livre. Então, a pessoa está ali angustiado, né? Em outras palavras, a ansiedade do paciente expressa-se por equivalente somático. A pessoa começa a sofrer, somático vem de corpo, soma, corpo. Então, a neurose de angústia, a pessoa começa a sofrer uma falta que eu não sei de que. Aí você vai falar, mas parecendo ansiedade, Elias. Tá parecendo aquilo que você falou. Aí eu vou falar assim, sim. Por quê? Porque Freud, quando dizia da angústia, e muitas vezes, é hoje o que nós sabemos dessa ansiedade enquanto reflexos somáticos, né? Então, por isso que há, sim, essa interreferência. Por isso que eu falei que vamos ver Lacan. Olha a frase de Lacan. A angústia nunca mente. Ele traz isso no seminário 10. A angústia nunca mente. É um sentimento que nunca mente. Por quê? Eu até coloquei a fotinha aí para vocês conhecerem ele, ó. Até coloquei essa fotinha aí. A angústia nunca mente. Porque se tem angústia, existe um desejo. O seu desejo que não foi realizado. Ah, por que, Elias? Não sei. Aí precisa entrar no processo de análise para saber. Um desejo não realizado. Aquilo que deveria existir e não existiu e você não soube ressignificar. E aqui, Lacan fala uma coisa, gente, aqui, olha, aqui é talvez um centro da angústia, de entender a angústia, né? Você está entendendo, compreendendo? Me dá um feedback aí no chat, fale aí com o Eduardo, fala aí com o pessoal que está acompanhando, qualquer coisa eles me falam. O que é essa angústia? Essa angústia, esse objeto não realizado, é um excesso do objeto de desejo. A pessoa quer tanto aquilo, mas ela não tem. Então, é um excesso de desejo na falta. Eita, aí o negócio complicou.
Mas isso é fantástico, porque a pessoa está tão... Vou usar uma palavra que não é da psicanálise, mas para a gente entender. A pessoa está tão obcecada por alguma coisa que não quer viver sem. E fantasiou na sua cabeça que não quer viver sem. Então, por isso que nem aquilo que talvez aqui eu não tenho esse objeto, mas eu preciso dele. Esse é essa angústia da falta. E aí o desejo aqui é o desejo do outro, né? E aí vem uma coisa que tem muito a ver. Sabe que na ansiedade você fica preocupado com o que o outro fala, porque você quer bancar o desejo da outra pessoa. O que o outro quer? O que o outro espera? O ideal do outro? O que eu preciso fazer para o outro? Até coloquei essas 4 coisinhas, né? O que ele quer? O que o outro espera? E isso, imagina a carga de energia que você demanda, porque você vive em função do desejo do outro. Eu apontei para o Lacan aqui, mas não é Lacan não, viu? É o outro. É o outro mesmo. E aí, tem isso. Aqui, então, antes de entrar aqui agora, nós vamos entrar numa parte muito bacana que, inclusive, muitos pediram, muitos falaram, inclusive, deram um feedback bacana de que precisa disso, que os hábitos geradores da ansiedade, vamos falar um pouquinho os sintomas. Vocês entenderam aqui, então, medo, a angústia, a ansiedade e a angústia. Ah, Elias, mas então seria mais fácil falar da ansiedade. Sim, porque a ansiedade é um termo que de fato popularizou, inclusive até houve uma banalização. Como assim banalização do termo da ansiedade? Porque as pessoas talvez não sabem o que é e tudo já dá um diagnóstico. Eu tenho transtorno de ansiedade, ou eu tenho síndrome do pânico, ou eu vou, né? Eu tive um caso, aqui é muito clínico também essa aula, né? A pessoa fala, olha, eu tive uma crise de pânico. A pessoa falou e já deu o diagnóstico e já foi, entende? Então ela falou, olha, eu tive isso, isso e isso. Porque aqui nós não vamos entrar, que não é objeto dessa aula, mas o pânico ele está em um nível acima, né? Se pudesse colocar em níveis, né? Para a gente entender. E aí, à medida que a pessoa foi falando, esse meu analisando, a primeira coisa que eu disse para ele, eu falei, olha, a primeira coisa, vamos sair dessa caixinha do diagnóstico, né? Eu sou isso, eu tô com pânico. Porque ele teve sim sintomas de ansiedade. Ele teve sim momentos picos que a ansiedade dele estava muito alta. Mas falar e dar um diagnóstico, né? Por quê? Porque hoje está na mídia, né? A gente está numa mídia de uma maneira. Lembra que o Eduardo começou falando isso? Falando o quê? Hoje nós queremos passar um conteúdo, mas um conteúdo de qualidade. Para a pessoa saber assim, não, beleza, tem fundamento. E aí, nesse conteúdo de fundamento, eu te falo, aqui não é quase que uma análise, viu? Quando eu te falar dos hábitos geradores de ansiedade, eu não estou fazendo análise com você, para fazer você tipo um checklist, tipo assim, marque, né? O que você está sentindo? Isso. Ah, então, estou diagnosticado, estou com transtorno de ansiedade generalizada ou outra coisa. Mas aí eu espero que tenha ficado claro. Ah, você vai falar, Elias, mas é complexo isso, né? Para mim era mais simples. Aqui, essa aula é para te dar o norte e para falar assim, eu preciso estudar isso, eu quero ler. Você viu que eu citei só aqui 3 ou 4 obras, citei Freud, citei Lacan. Imagina você, se é bom falar disso, ouvir isso, imagina você ir direto na obra, estudar a obra. Então fica aí o convite, pensa nisso. Agora vamos aqui para essa segunda parte da nossa aula, que são os hábitos geradores de ansiedade. Os hábitos geradores de ansiedade. Lembra que eu disse, vou falar mais uma vez porque eu não quero que confundam. Quando eu falo do hábitos geradores da ansiedade, eu não estou falando que, nossa, então se eu tiver 3, 4 desses, eu estou já no processo de ansiedade. Não é isso. São hábitos que podem ser mudados, hábitos que precisam ser mudados. E é bom para ficar atento, né? Bom para ficar atento. Sabe aquela coisinha assim, um insight? Opa, eu preciso talvez tomar outros caminhos. Ou talvez reconhecer que talvez aqueles caminhos, que aqueles hábitos têm me feito talvez sofrer alguns sintomas, sofrer um processo de ansiedade. Lembra uma angústia que eu não sei o porquê, eu tenho que bancar o desejo de outra pessoa, não sei.
mas talvez esses hábitos por aí. Acompanhe comigo aqui. Primeiro, hábito gerador de ansiedade. Necessidade de estar sempre certo. Pensa, aqui eu vou deixar o slide aí para você, porque é para você ir acompanhando. Pensa a quanta de energia que você gasta para se manter sempre certo. Não, minha opinião é a certa. Precisa ser a certa. E aí isso vai, por quê? Depois, daqui a pouco você vai ver para manter o controle. Ah, esse segundo eu vou ter que, vamos falar aqui, querer agradar a todos. Já viu falar naquele bonzinho? Nossa, mas fulano é tão bonzinho, agrada todo mundo. Nossa, ela é tão boazinha, agrada a todo mundo. Porque ela agrada, só porque detalhe, ela agradando todo mundo, ou ele agradando todo mundo, percebe que quem fica desagradado corre risco de ser a pessoa. Ah, eu quero bancar o desejo de todo mundo. O meu, como eu encontro isso na clínica? Pessoas que estão entaladas. Essa palavra acho que é a mais correta. Estão entaladas com vontade de falar, por favor, eu existo. Olha para mim. Eu quero falar. Eu não gosto disso. Eu quero ter o direito de não gostar. Então, se você é bonzinho... E eu amo aquela questão que eu já tive essas experiências. Você fala aí, se você já teve essa experiência, você psicólogo, psicanalista, a pessoa está fazendo análise e fala assim... Elias, sei lá, talvez a mãe, o pai, quem for mais próximo, né? Falou que antes de eu fazer a análise eu era mais bonzinho, agora eu tô mais rebelde. Eu fico muito feliz, porque quer dizer que a pessoa está bancando o desejo dela. Está fazendo que, não para ser rebelde, então a pessoa vai para análise para se tornar rebelde? Não. A pessoa vai para análise para se tornar ela mesma e ser capaz de amar e trabalhar sendo ela mesma, como Freud falou. Necessidade de controlar tudo e todos, que é muito naquela questão de estar sempre certo. Pensamentos autodestrutivos e autodepreciadores, né? Ou seja, nada para mim vai dar certo. E aí eu começo a pensar como esse hábito. O hábito é o quê? É algo que se repete, né? Porque quando eu repito coisas boas, aí eu se torno uma virtude. Mas quando eu repito coisas ruins, pode ser um vício, alguma coisa que não vai me fazer muito bem. Então esses pensamentos autodestrutivos têm muito a ver com isso. Acreditar que não sou capaz tem muito a ver com o número anterior, não tem? Vocês estão anotando aí? Olha, não sou capaz, não vou fazer, não consigo, não sou suficientemente bom. Então tá tudo dentro aqui. Claro, se eu quero controlar tudo e quero controlar todos e quero controlar a situação e nós nunca vamos conseguir controlar, o que vai acontecer? Eu vou reclamar de tudo, porque nada vai estar do jeito que eu quero. E aí, isso sendo um hábito, isso se torna tão cansativo, porque eu vou reclamar para que a pessoa saiba que ela está errada e eu estou certo. Entende? Necessidade de criticar, que aí é muito próximo dessa de reclamar. Desejo e necessidade de querer impressionar os outros. Porque se eu quero agradar, imagina o risco que corro se eu quiser impressionar positivamente. Eu vou fazer tudo, eu posso fazer qualquer coisa só para impressionar. E claro, se eu quero controlar tudo, eu vou ser resistente à mudança, eu não vou ser flexível. Eu vou e tem que ser assim. Muito próximo, se eu quero criticar, então eu preciso rotular as pessoas. Eu preciso rotular, essa aqui é boa e essa é ruim. Medos, né? Aqui por que o medo gera ansiedade? Por que o medo gera ansiedade? Porque lembra que eu falei do processo? O medo, e aí à medida que eu vou alimentando os medos e não vou dando nome a esses medos, isso acaba gerando mais bagagem de ansiedade. Entende? Compreende? Então o medo eu dou nome a eles. Elias, eu não consigo fazer sozinho. Por isso que você não precisa fazer sozinho. Procura um profissional, procura um analista, procura um terapeuta. Entende? Procrastinação e desculpas. Aqui, o Eduardo, inclusive, fala bastante disso, né? De procrastinar, como não fazer isso. E aqui, esse procrastinar e arrumar desculpas, deixa para depois.
Ainda mais quando se fala dos desejos dele. Eu perguntei para um paciente, para um analisando, eu falei, o que você tem feito para você? Eu me inscrevi na academia, mas eu não fui. Eu quis fazer isso aqui em casa, mas só comecei. Mas para os outros a pessoa continua fazendo, entende? Aqui é a relação. Lembra que a ansiedade fala que é sempre viver no futuro, né? Mas tem um processo do passado também muito forte. A pessoa está vivendo no passado, olhando para o futuro. Ok, como é que vai ser? Porque antes foi assim. Será que eu vou dar conta? Porque antes eu não consegui, ou eu consegui, não sei. Então, o que acontece? A pessoa, inclusive é uma boa técnica, né? Focar aonde você está. Fazer a questão de foco. Eu estou aqui. Pode me ajudar a controlar a ansiedade. Eu não vou viver no passado e também não vou viver no futuro. Continuando, querer dominar o futuro. Claro, se eu quero controlar, eu vou querer dominar o futuro. Agir de acordo com as expectativas dos outros, que é o agradar, e nunca está errado, sempre se auto-justificar. Continuando, medo de receber críticas, porque se eu quero agradar, o risco que se corre é eu não querer receber críticas. E isso faz muito sentido. Não sei lidar com os fracassos, não sei lidar com as frustrações. E aí tudo... Você viu que aqui eu coloquei vários hábitos que uns parecem com o outro, porque a raiz é a mesma, né? Aqui é só para... Eu esmiucei para ficar mais fácil da gente se ver. Viver à base de comparações, então eu preciso ser igual ao outro. Isso me gasta uma energia, quase que uma questão, nossa, é difícil. E aí você, se comparando, você vai se colocar de lado, sempre. Toda comparação é injusta, lembre dessa frase. Toda comparação é injusta. Assumir demandas e desejos que não são meus. Aqui, talvez, por isso eu pus ele no último, porque acho que ele resume tudo. Pessoas que assumem o desejo e a demanda do outro, do pai, da mãe, e aí quando entra na relação pai, mãe e filho, aí a coisa fica mais complexa, aí vão para análise. Né? O filho que assume a demanda do pai, a mãe que assume a demanda do filho, o filho, entende? São desejos e aí a própria pessoa vai ficando de lado. Agora, olha aqui que interessante, eu coloquei até uma fotinha aí de Freud, dá uma olhada aí. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Sigmund Freud. Você viu que eu coloquei a fotinha dele aí, olhando para você. Olha a cara dele de mal para você, hein? Mal não, acho que ele tá te analisando. Ele tá te perguntando se você tem conseguido expressar os seus sentimentos. Se a sua boca tem falado o seu desejo que você quer, né? Você tem conseguido? E aí, me fala isso, me fala aí. Você consegue ser você no sentido... Não ser você, porque na verdade não tem como a gente fugir. Nós somos nós e pronto. Mas nos desejos de cada dia, nas decisões de cada dia, você tem conseguido se colocar as suas demandas, tudo isso? Porque senão, lembra do entalado que eu disse? Daquele paciente? Como é que você está? Aqui é uma pergunta interessante. E aí vem aqui, por isso que eu falei, da questão dos sintomas. Existe uma dupla percepção da ansiedade. Isso aqui é interessante falar. Você viu que aí? Primeiro é o ideativo e o psíquico, ou seja, como eu penso, que é aquilo que eu sinto no meu psiquismo, que são os transtornos, que são as dúvidas, o que eu sinto da ansiedade. E o outro é o somático, que é o corpo. Então aqui nós vamos ver um pouquinho dos sintomas, tanto sintomas psíquicos quanto sintomas somáticos. Mais uma vez eu digo, viu? Não é para preencher checklist e falar que o Elias está fazendo análise aqui para todo mundo e está pronto. Não. Aqui são luzes que a pessoa, lógico, pode acender uma luzinha de atenção? Deve. Porque é aquilo que eu falava no início, lembra que estudar a psicanálise, estudar a mente humana e me conhecer melhor aqui anda junto. É um processo muito próximo, né? Vamos lá então. Alguns sintomas. Medos frequentes. Medos frequentes.
Tensão muscular. Gente, como o corpo sofre. Tensão muscular, dores musculares. Incapacidade de lidar com as preocupações do dia a dia. A pessoa se perde. Falta de foco, falta de concentração. Tudo isso é um peso da ansiedade. E aí já você viu que eu vou misturar problemas físicos com problemas psíquicos. O quarto aí, ó, problemas digestivos, náuseas, diarreia, intestino preso. Tudo isso faz parte de uns sintomas físicos. Aqui eu vou misturar, vocês estão vendo que é os sintomas psíquicos e também sintomas físicos. Que lembra da insônia que eu falei? Que foi pesquisado em 2020, 130% a mais, 4 horas da manhã. Tá aí, distúrbio do sono. Aí agora vocês entenderam por que eu trouxe aquele dado. Porque o sono, ele é tá dormindo bem? Pergunto para você. Tem conseguido dormir bem? Tem conseguido descansar? É um termômetro muito bom para você se analisar. Distúrbio da fome. Por que eu coloquei distúrbio da fome? Porque eu posso querer comer muito ou não conseguir comer nada. Então há sempre esse descompasso. Pensamentos obsessivos repetitivos. Aqui a gente vai ver as neuroses repetitivas. O toque entraria aqui? Você pode perguntar. Pode sim. Pode entrar. Né? Por que você está falando pode, Elias? Porque aqui não é hora de dar o diagnóstico. A conversa, na análise, aí sim. Mas pode estar dentro, sim. Ficar irritado com frequência, né? Irritado, nada dá certo. Aqueles pensamentos destrutivos também. Foco e concentração, como eu disse. Não ser capaz de cumprir as suas tarefas básicas, se perder. Lembra que eu disse aqui da minha experiência clínica daquele paciente que ele não conseguia trabalhar. E aí a gente lembra da frase de Freud de novo, né? Essa frase é muito boa. Se está te pedindo de amar e trabalhar. São as coisas que nós fazemos sempre. Se sentir triste ou deprimido sem causa aparente. Não sei o porquê. Lembra que lá da ansiedade, que talvez eu não sei muito a causa, tem um quê de indeterminação? Aqui tem um sintoma. Sem interesse pela vida, sem novos projetos. Aí tem uma pergunta que talvez já vou adiantar aqui, talvez você faça. Vou adiantar essa resposta. A ansiedade pode coexistir com a depressão ou pode levar à depressão? Porque quando a gente fala aqui, né, sem novos projetos, sem interesse pela vida, aqui a gente se esbarra um pouco naquela angústia depressiva, que a pessoa perde o desejo da vida, né? Ali tem uma ausência de desejo, processo depressivo. Então pode sim, claro, pode coexistir, claro. Podem ser processos que levam a também. Mas todo o processo de ansiedade vai levar à depressão? Não. Okay? Mas pode sim. Se sentir totalmente inútil, ocupado, né? Eu não dou conta de nada, né? Eu estou desanimado com tudo. Começar a usar alguma fuga, aqui entra vícios. Porque como está muito ruim a minha realidade, como eu estou reclamando de tudo, como nada dá certo comigo, como perdeu o sentido, então eu vou começar a fazer alguma coisa para esquecer a minha realidade. E aqui eu lembro de uma frase que eu uso bastante, quando a pessoa chega no consultório, eu falo, que bom que você está aqui, porque aqui você escolheu a cura e não a anestesia. Porque aqui os vícios é a anestesia. Eu não quero pensar na realidade. Então vamos para as minhas fantasias neuróticas para esquecer minha realidade. Né? Então aqui é um sintoma, fica atento, viu? Dor, aqui uma questão física. Dor ou aperto no peito, né? Aumento de batimentos cardíacos. Isso acontece muito em momento de ansiedade ou crise de ansiedade. Né? Respiração, claro, a falta de ar, ela entra aqui. E aqui você imagina como que isso afeta num processo pandêmico. Nós estamos aqui nessa, né, fugindo e nos controlando por causa do Covid, que tem sintomas até mesmo, falta de ar, tudo isso, a pessoa aumenta ainda mais o nível de ansiedade dela. Daí a gente entende talvez aqueles dados, né? Aquele 80% daquela pesquisa. Né? 80% e outros falam 83% aqui do Brasil. Então tem muito a ver isso aí.
o suor no corpo, agitação dos braços e pernas, porque a pessoa fica toda inquieta, né? A pessoa está sempre tentando se mexer, não consegue focar, porque como não consegue focar, então, claro, vai ficar inquieta. Tremores nas mãos ou parte no corpo, inclusive esse suor pode ser um suor, aqui eu falo como experiência clínica, eu ouvi da pessoa falando, meu corpo suava, é como se descesse suor frio e depois um suor quente, sensação de mudança de temperatura de corpo. O corpo fala, fraqueza ou fadiga. Então aqui é um pouco desses sintomas, né? Vocês viram que, vamos fazer aqui uma visão geral da aula, né? Para a gente já ir amarrando aqui, daqui a pouquinho eu vou chamar o Eduardo aqui para a gente conversar um pouquinho. O Eduardo que está aqui ao meu lado, eu vi ele participando da aula, estava aqui anotando, e com certeza ele vai falar algumas coisas aqui para nós. E vocês viram, nós começamos com os dados que trouxe para a nossa realidade. Fizemos uma pequena distinção entre medo, angústia e ansiedade. Viu que os conceitos são interdependentes e que Freud não usou a palavra ansiedade. Usou-se, ou tem os tradutores que usou, mas ele estava falando da angústia, da neurose da angústia. E depois fizemos um caminho, né, pelos hábitos geradores da ansiedade e alguns sintomas. Porque alguns têm mais? Claro, o ser humano é essa pessoa, esse ser infinito de possibilidades, né? Olha, a ansiedade é muito sério. Nós estamos num universo onde tem, sabe aquele famoso mimimi? Tudo é mimimi, ou seja, tudo é pessoas querendo levantar. Não, então, olha, fala que está com ansiedade, mas não está com ansiedade. Fala que está com depressão, mas não está com depressão. Existe, lembra do tema da redação do Enem, do último Enem? Lembra qual foi? O estigma da saúde mental. Ou seja, tem esse estigma. Ninguém duvida que alguém tem um problema cardíaco, mas duvida que a pessoa está com um processo depressivo. Percebe a diferença? Como que nós somos estigmatizados, a nossa saúde mental? A pessoa está com um problema no joelho, se ela falar, você vai acreditar, ela está com aquele problema. Mas se falar que está com um processo de ansiedade, fala, não sei como é que é. Então, e aí eu quero encerrar, antes de chamar o Eduardo, né, encerrar esse momento aqui, que eu gosto de uma frase muito simples. Quanto mais a gente estuda a ansiedade, quanto mais a gente fala da ansiedade, mais a gente tem que validar o sofrimento das pessoas. Se você conhece alguém que está sofrendo com ansiedade, se você conhece alguém que está passando por um processo de ansiedade, valide isso. Não fala para a pessoa, não, isso não existe. Toma um chazinho, né? Depende da sua fé, depende da sua expressão de fé. Claro, a fé é muito importante, sim. A sua expressão de fé, a sua transcendência, espiritualidade. Mas não basta somente isso. É um apoio fantástico, mas valide o sofrimento da pessoa. Então, não fale o que é mimimi, uma dor que não é sua. Valide a dor do outro. Seja sincero com você mesmo e fale assim, eu também posso estar nesse processo de precisar de um profissional, de precisar de um cuidado, de precisar estudar para saber o que está acontecendo. Tá bom? Então aqui essa aula sobre ansiedade tem esses dois motivos, essas duas possibilidades, esses dois objetivos. Entrar no universo de Freud, Lacan, do desejo, né? Uma aula profundíssima, fala de Lacan aqui. Lacan, vocês que sabem disso, vocês psicanalistas já estudaram. Lacan, Eduardo gosta muito. Lacan é muito profundo quando fala do desejo, um desejo. Então eu falei tudo isso. Preparei isso para você nessa semana da psicanálise, para que você se olhe, valide o sofrimento do outro nesse momento que nós estamos vivendo e se cuide. E claro, se isso te despertou essa vontade, esse desejo, fala, eu preciso saber disso. Porque aqui eu não inventei nada. Né? Longe de mim de querer inventar alguma coisa. Nós precisamos ir naqueles que nos precederam e falaram tanta coisa boa. Mas eu vou chamar aqui Eduardo, que eu sei que eu já falei dele várias vezes, já gosto de Lacan, já gosto... Eduardo, vamos aqui, eu quero que abra aí, opa, Freud e Eduardo. Olha só, estamos aqui com Freud no meio do nosso tema aqui, né? Tá tudo bem, né? Aí, Henrico, tá tudo bem, né? Minha voz...
Maravilha! Poxa vida, eu vi que você Elias, anotou que aula coisa. incrível, né? Anotei tudo, cara, porque aqui eu tenho uma premissa que eu digo o seguinte, eu tenho que aprender, né? As pessoas, mas agora que você está trazendo o Elias aqui para o Instituto Iner, né? Porque eu não sou bobo. Ou eu vou para aprender com ele lá em Goiânia, ou eu trago ele para cá. É mais fácil trazer ele para cá, né não? Olha só, eu não sou bobo não, rapaz. Porque aí a gente tá com o tempo apertado e diz, vamos fazer as parcerias com o povo, que aí o povo vem para cá, dá aula aqui pra gente ainda por cima, e olha só que maravilha, e eu ainda aprendo, porque é assim que a vida funciona. Estamos sempre aprendendo, ó, viu? Bem, o pessoal elogiou muito a sua aula, viu, Elias? O pessoal tem comentado que sua didática é muito boa, e muita gente aqui perguntando o que fazer quando se percebe dentro desses sintomas, né? Nesse quadro de sintomas. Você fez ali um levantamento de milhares, dezenas de sintomas, milhares ainda não, né? Mas dezenas de sintomas, e as pessoas dizem assim, caramba, o que fazer, né? E eu costumo dizer que existem 3 formas de você lidar com esses sintomas, né? A primeira delas é fazendo análise, fazendo terapia, fazendo psicoterapia, terapia breve. Outra maneira é você prevenir os sintomas. É você começar a trabalhar sua mente antes que eles apareçam, né? Por isso que eu trouxe os hábitos geradores ali já para se situar, né? Exatamente, porque quando você atua preventivamente, você evita que esses sintomas ocorram, né? E o terceiro é você aprendendo a lidar com esses sintomas. Aprendendo como? Em cursos de lives como essa, que cada um aprendeu um pouco, e também no nosso curso de extensão de Psicanálise 360, que Elias, olha, a gente já está chegando lá no nosso primeiro lote, lembrando que esse valor de primeiro lote da formação em extensão em Psicanálise 360 é um curso livre, tá? É um curso com quase 70 horas, 60 horas, vai ter lives, vai ter professores renomados dando aula, vai ter o Elias dando aula ali, quase 30 horas para você. Vocês tiveram um pouco degustaram um pouquinho da aula do Elias. Olha como foi rica de conteúdo, de experiência, de prática, né? Além disso, grupo no WhatsApp. Além do grupo no WhatsApp, você vai ter interação com ele, aulas ao vivo com ele, aulas gravadas e ao vivo. Nenhuma plataforma EAD para você acessar quantas vezes você desejar. Mas nesse valor inicial de 297 é somente até amanhã, às 23 horas e 59 minutos, tá? Passou de amanhã, aí nós vamos para o segundo lote, porque esse primeiro lote já está acabando. Então, se eu for você, eu faço o seguinte, ó, vou colocar o QR Code aqui agora, e aí, olha, nesse QR Code aqui, cadê? Pra cá, aqui, olha só, nesse QR Code aqui, você tá, e o pessoal da minha equipe tá colocando o link aqui também, tá? Você vai ter acesso a uma formação completa não, uma formação inicial de psicanálise, mas completa em sua magnitude, né? Porque vai navegar em todos os assuntos. E aí você vai ter um startup. Vai ser bom para você, vai ser bom para você entender o outro também, né, Elias? Claro, é essencial. Não tem como ler Freud, estudar psicanálise sem olhar para você. Olha só que coisa incrível. E parece que quando você mais olha para você, você também entende, se relaciona melhor com as outras pessoas, né? Claro, você tem capacidade de não colocar ninguém numa caixinha. Numa caixinha, perfeito. Essas caixinhas matam, né? Não, vamos sair das caixinhas e vamos ser nós mesmos, autênticos. Como uma amiga minha gosta de dizer, do eu verdadeiro, né? Assumir esse nosso eu verdadeiro. Olha só, o mais incrível, você ainda pode pagar, tá? No boleto em 12 vezes, no cartão de crédito, tá? E à vista, né? E aí, se você tiver interesse, faz o seguinte, entra nesse link aqui agora, ou nesse QR Code, nesse QR Code aqui, tá? E você vai ter acesso a todas essas possibilidades. Lembrando que, até sexta-feira a gente vai encerrar as inscrições desse curso. Nós vamos ter uma turma pequena, é uma turma de início, né? É uma turma que a gente vai, normalmente as minhas turmas de início, as minhas turmas de lançamento, eu entrego mais conteúdo, né, Elias? A gente se aproxima mais, a gente tem uma primeira experiência com essas pessoas, a gente quer mais feedback delas. Então é meio que quase você participasse ali junto com a gente de toda essa formulação
e também, claro, da estrutura inicial desse curso. Então, se você, cara, assim, caramba, que oportunidade incrível, vai ter um curso de introdução, curso de extensão de psicanálise, navegando isso tudo, com Elias dando aula, professores renomados dando aulas complementares, aulas ao vivo com ele para você tirar dúvida e ainda, olha só, por menos de R$30 por mês, é menos de R$1 por dia, incrível, tá? Entra no QR Code e faça a sua inscrição agora. Amanhã nós temos mais aula. Temos aula amanhã. Aula amanhã, conteúdo profundo, nesse nível aqui, hein? A gente não vai baixar mais o nível, não. Mas eu quero também desejar às pessoas que estão aqui, olha, o pessoal está dizendo parabéns, ótima aula, gratidão, vocês são maravilhosos. Acabou a aula e eu tô querendo ficar mais, o pessoal aplaudindo, o pessoal curtindo a live. O pessoal é muito grato, viu, Elias? Porque curtiu bastante a live e está compartilhando com os amigos. Muito bom, hein? Olha, o pessoal dizendo que amou a aula. A Luciane falou que amou a aula. A linguagem foi fácil, muito bom, esclarecedor, né? Didática perfeita, né? Elogiando a didática perfeita, que o conteúdo foi profundo e muito rico, né? E olha, a Érica disse assim, olha, o Elias fala com simplicidade e amor. Olha só, que maravilha, hein, Elias? Talvez foi o melhor elogio, sabendo que Freud disse que a gente precisa amar e trabalhar. E o meu lema, eu tenho um lema no meu cartão, né? Eu falo que, em última instância, precisamos amar para não adoecer, que é a frase dele aqui. Então tá bom, obrigado pelo elogio. Faz o seguinte, ó, lembre-se de dar um print nessa tela aqui agora, dá um print, né? E compartilha nas tuas redes sociais. No Instagram, lembre-se de sempre marcar Eduardo Rocha 360, Iner 360 e eliassilva.pc. E aí você vai compartilhar junto conosco essa maravilha que está sendo, né? Lembrando, pessoal, olha só, essa lembrança é muito importante. Todos os dias, live Tira Dúvida no meu Instagram, Eduardo Rocha 360. Elias, como é que foi dar essa aula hoje para esse público maravilhoso que está aqui com você? Olha, eu falo que, primeiro, uma partilha, uma experiência. Ontem você me perguntou como que eu entrei no processo da psicanálise, né? E eu, há muito tempo, eu também passo por um processo de ansiedade. Todos nós. Então, a análise me ajudou. A análise me ajudou e me ajuda ainda a lidar com esses sintomas. Né? Nós vamos falar aqui daqui umas aulas sobre a cura na psicanálise. Muitas vezes o processo da cura se dá nesse tomar posse desses nossos conteúdos. Então, assim, foi muito bom porque eu sinto na pele, talvez deve ser por isso, por causa do elogio, eu agradeço muito esse elogio aí, é porque eu sinto na pele e eu não gosto de ver sofrimentos psíquicos não valorizados ou não reconhecidos. Precisamos sim reconhecer que as pessoas sofrem. E precisamos nós, terapeutas, você talvez o futuro terapeuta, se preparar nesse período pós-pandemia. Eu nem falei isso na aula, mas no período pós-pandemia, e ainda nós estamos aqui, infelizmente, hoje dia 16 de março de 2021, para deixar registrado, né, na gravação, nós não sabemos ainda quando isso irá acabar, o processo da pandemia. Então imagina tantas pessoas que você pode ajudar e se ajudar num período que vai se arrastar ainda da pandemia e pós-pandemia. Maravilha! Olha só, pessoal, lembrando para você que esse curso que nós estamos ofertando, que começou ontem, ó, já está terminando o primeiro lote. Lembrando que o primeiro lote acaba amanhã por 297. Aí depois você vai ficar, mas eu queria aquele lote primeiro, mas eu queria aquele valor. Aquele valor vai acabar amanhã, 23,59, não tem jeito. Então toma a sua decisão agora, em 12 vezes. E mais do que isso, na quinta-feira, nós estamos pensando ainda, hein, de lançar a formação em psicanálise clínica. Formação de 2 anos, mas não sei se a gente vai lançar ainda não, viu? Não sei se o pessoal está querendo muito não. Se você quiser muito essa formação, manda lá uma mensagem para nós no Instagram. Eu vou colocar no meu Instagram, Eduardo Rocha 360, daqui a pouco, falando um pouco sobre essa nossa jornada, essa nossa semana da psicanálise. Vai lá e fala assim, eu quero me tornar psicanalista. Eu quero me tornar um psicanalista clínico. E eu acho que vai ser bem interessante para você participar disso comigo. Lembrando que tem a live às 12 horas e 15 minutos diariamente no meu Instagram 360. Pessoal, quero só, antes de terminar, viu, Elias? Sim. Eu quero desejar aqui
parabéns ao aniversário da Paula Freitas. Verdade. Parabéns, Paula Freitas. Sinta-se abraçada, a gente está podendo abraçar todo mundo. A Paula Freitas é minha sócia aqui no INER, faz parte de todo esse movimento, né, Elias? Tá junto aqui com a gente, participando ativamente. Hoje é o aniversário dela, ela tá trabalhando aqui com a gente, olha só, Muito né? competente. Já Ela puxa a orelha minha do Eduardo. É o uma tempo coisa... todo, é assim mesmo. Parabéns, Paula Paula. Freitas. Muita saúde e felicidade para você. É isso aí, pessoal. Um beijo no seu coração. Fica com Deus e até amanhã, 20 horas, 12h15, lá no meu Instagram e aqui no canal do YouTube. Um grande abraço, fica com Deus e vamos continuar a se tornar cada vez mais pessoas melhores. Tchau. Eu e Freud, como ontem, agradecemos. O que vem na sua mente quando falamos de desenvolvimento humano? Para este Instituto de Neurolinguística com certificação internacional